Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de homilética. Obrigado pela sua participação e que Deus te abençoe. Deixe-me me apresentar. Meu nome é Mário Botão, eu sou missionário, juntamente com a minha esposa Juliana. Nós estamos envolvidos no campo missionário desde 2007. Deixa eu falar um pouquinho sobre nós, depois eu quero falar um pouquinho sobre como vamos trabalhar com vocês. Vamos lá. Eu e Juliana, nós estamos envolvidos com missões há 17 anos, desde 2007. Eu me formei no curso Bacharel em Teologia no ano que eu me casei. Eu iniciei os meus estudos no Seminário Batista Regular do Sul, em 2002, mas eu concluí os estudos no Seminário Batista Esperança, em 2007. Nesse mesmo ano, eu e Juliana, nós nos casamos e fomos para o campo missionário. Nós somos missionários com ênfase evangelística e discipuladora, sendo que o nosso primeiro trabalho missionário foi numa igreja, auxiliando uma congregação no trabalho de discipulados. Em seguida, eu e Juliana fomos para a cidade de Diamantina, trabalhar também com uma congregação, buscando ajudar aqueles irmãos que estavam passando por dificuldades. Logo em seguida, nós iniciamos o nosso primeiro trabalho de revitalização, ou seja, tentando restaurar uma igreja e também organizá-la. Fomos para o interior do Paraná, cidade de Jaguariaíva. Lá permanecemos quase 6 anos. Revitalizamos a igreja, organizamos ela juridicamente. Aí recebemos o convite da Igreja Batista Salem e fomos para Curitiba, na cidade de Piraquara, região metropolitana de Curitiba, trabalhar com a Igreja Batista Boas Novas. E lá permanecemos 5 anos, também fazendo um trabalho de revitalização. Depois desse trabalho, retornamos para o interior com a intenção de plantar uma igreja, mas não deu certo. E hoje, atualmente, nós estamos na Igreja Batista Nova Esperança, aqui na região de Curitiba mesmo, com o intuito de trazer à igreja um projeto evangelístico, ou seja, nós estamos treinando a igreja, alguns irmãos, para que eles façam evangelismo e discipulados. Nós estamos com uma classe de evangelistas e uma classe de discipuladores. E a ideia é deixar a igreja funcionando com missões urbanas. Muito bem, eu estarei com vocês nas próximas aulas, tentando compartilhar com vocês aquilo que tenho aprendido sobre pregação. Nesse período de 17 anos envolvido com missões, já tivemos o privilégio de ministrar essa mesma matéria algumas vezes no Instituto Bíblico e também na própria igreja, porque quando nós fazemos revitalização de uma igreja, algo muito importante é deixar homens pregadores, irmãos pregadores, mas também jovens pregadores e até mesmo mulheres pregadoras. Embora a igreja tenha o púlpito com os homens, mas os jovens podem ainda ensinar outros jovens e mulheres podem ensinar outras mulheres e todos podem pregar aos ímpios. Nós estaremos juntos nos próximos meses aí, tentando contribuir com essa matéria de homilética. Esse período de estudos eu dividi em 4 principais pilares. As aulas, elas serão pautadas nesses 4 pilares, tá bom? O primeiro pilar seria conceitos. Eu quero trabalhar com vocês sobre conceitos dentro da pregação.
Um segundo pilar seria mensagens temáticas, né? Nós sabemos que boa parte das pregações elas são balizadas por um assunto. Mensagens temáticas edificam a igreja, né? Às vezes é importante o pastor, o missionário, o pregador trazer mensagens temáticas. Por exemplo, né? Salvação é um tema. Família, missões, evangelismo, contribuição, generosidade, são temas que você pode desenvolver uma mensagem com base em temas, né? Então nós vamos aprender o conceito, vamos fazer alguns exercícios. O terceiro pilar seria mensagens textuais, né? Algumas pregações, elas são textuais, ou seja, a divisão dos pontos está no próprio texto, né? Diferente da mensagem temática, que a divisão ou subdivisões, elas está dentro do tema. Na mensagem textual, a divisão ela está no próprio texto. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, 58, que é um texto conhecido, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então esse texto, ele tem uma divisão natural, você não precisa criá-la, está ali, né? Então você só divide e você expõe o texto, né? Mensagens textuais. Nem todo texto da Bíblia dá para pregar textualmente, tem que ter uma divisão natural. E o quarto e último pilar da estrutura das aulas que eu trarei a vocês é a mensagem expositiva. A mensagem expositiva ela é bem protetora, porque a divisão dela está no próprio contexto, né? Na mensagem expositiva, a divisão não é você que cria, né? O texto traz as suas próprias divisões ou divisão, né? Então, hoje as nossas igrejas elas se fazem valer desses três tipos de mensagens. Tem também a mensagem, né, devocional, que não está aqui, mas existe também a mensagem devocional. E também tem estudos bíblicos, que não está aqui, mas também está dentro da homilética, né? Tem ainda estudos bíblicos, tem devocional, além de mensagens temáticas, mensagens textuais e mensagens expositivas. Eu vou me propor a estudar com vocês esses quatro pilares. Talvez a gente pode até desenvolver, ampliar um pouquinho e trazer algumas outras vertentes aí dentro da homilética. Gente, quando nós pensamos em homilética, homilética é uma técnica, ok? Que é a arte da pregação, né? É uma arte que envolve pregação, mas a homilética sozinha, ela não tem uma funcionalidade de aplicação nas nossas vidas. É necessário que haja a parceria de outras técnicas. Por exemplo, existe a exegese, né? A palavra exegese quer dizer extrair. Você vai tentar extrair do próprio texto. A Bíblia responde à Bíblia, né? Se a Bíblia fala, eu falo. Se a Bíblia não fala, eu não falo, né? Eu não vou conjecturar. A exegese tem esse cuidado de extrair o texto do texto, né? E tem a hermenêutica também, que é uma outra técnica que tem a ver com a ciência da interpretação. Nós sabemos que existem alguns métodos de interpretação. Dependendo do método que você usa, você pode chegar a uma compreensão do texto, né? Existem alguns métodos. Por exemplo, nós usamos, na nossa maioria das vezes, quando nós fazemos a interpretação bíblica da hermenêutica, nós usamos o gramático histórico, né? Que seria a interpretação literal, né? Mas não é a única forma de se interpretar um texto. Existem outras maneiras de se interpretar um texto, né? Existe a maneira alegórica, existe a maneira, o método alegórico, existe o método figurado, né? Existem outros métodos. Nós usamos o método gramático histórico, né? Não quer dizer que no método gramático histórico a gente não
entenda as figuras e linguagens que há no texto, ou as metáforas, né? Nós entendemos que há figuras e linguagens, mas existe um sentido literal daquele texto. A gente não espiritualiza o texto, né? Na verdade, a palavra homilia quer dizer falar, quer dizer conversar. Então, quando você está pregando, você está, na verdade, conversando. Então, nesse sentido, essas três técnicas têm que estar trabalhando de maneira harmoniosa. Uma homilética sem exegese é uma comunicação, uma mensagem sem vida, puramente humana. E uma homilética sem hermenêutica é como alguém com uma trombeta, com som incerto. Então é necessário que haja a parceria e a harmonia dessas três técnicas, né? A exegese e a hermenêutica. Nós não vamos trabalhar, provavelmente haverá uma mensagem para essas técnicas, mas em algum momento a gente vai trabalhar e vai mencionar isso também, ok? Muito bem. Toda mensagem ela deve ter uma estrutura, né? Essa estrutura ela facilita tanto para o pregador expor, para o pregador ensinar, como também facilita para o ouvinte compreender, né? É frustrante você estar ouvindo uma mensagem e você não conseguir extrair dela verdades para a sua vida. Então a estrutura do sermão ajuda o pregador a transmitir a mensagem e ajuda o ouvinte a compreender a mensagem. E toda pregação deve ter uma estrutura, né? Isso, de maneira pedagógica, vai ajudá-lo a ensinar. E a estrutura de um sermão, ele tem 8 partes, né? Eu peço e chamo sua atenção para essas 8 partes da estrutura de um sermão, porque você vai precisar decorar isso, né? Inclusive, daqui a pouquinho eu vou estar falando sobre as tarefas que vocês terão que entregar para ajudá-lo a desenvolver isso, e você vai precisar responder, né? Mas eu vou falar daqui a pouquinho. Você vai ouvir as mensagens, né? Eu vou pedir 2 por semana. Pode ser no culto de oração, mocidade, pode ser a escola dominical, pode ser o culto de domingo de manhã, ou o culto domingo à noite, né? E na medida que você escuta a mensagem, você vai anotando qual é o título, né? Qual é o tema, qual é o texto-chave e assim por diante. Então a estrutura do sermão ela tem 8 partes, né? Ela tem o título, ela tem o tema, ela tem um texto, ela tem uma tese, ela tem uma introdução, divisão, conclusão e o desafio final, né? Esse desafio final seria o apelo. Algumas pessoas não fazem apelo, fazem uma aplicação final, se encaixa aqui também. Então, essas 8 partes nós podemos chamar do esqueleto de uma pregação, né? Quando você desenvolve um sermão, você começa por essas 8 partes. Aí você vai preenchendo, né, conteúdo. Você vai colocando carne nesse esqueleto, né? Então essa estrutura do sermão você vai precisar de imediato a memorizar isso daí, tá bom? Com relação às tarefas que eu vou estar pedindo a vocês, anotar 2 mensagens por semana, né? Eu vou tentar colocar aí para vocês em PDF, para você imprimir uma folha com essas 8 partes que foram